Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos para a segunda etapa do nosso estudo. Nós vamos para o segundo, terceiro e quarto. Nós vamos hoje estudar o segundo capítulo de São João, o terceiro dia. Então, dentro da dinâmica que nós estamos vendo, nós vamos ver capítulo a capítulo do Evangelho de São João. Isso vai nos dar uma ideia geral da teologia joanina. Teologia joanina que é a base da teologia cristã até os nossos dias. Então, a maneira de ver a revelação a partir do evento Cristo, do evento da Páscoa de Cristo. Então, todos esses dados nós vamos ir estudando. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilo. Se você está chegando hoje no nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha, o seu dislike também, não tem problema, a gente quer crescer. Quero deixar aqui o meu grande abraço a todos os que colaboram conosco, aqueles que de maneira formal ou de maneira anônima patrocinam o nosso canal, incentivam, multiplicam, publicam e comentam. Muito obrigado a todos vocês. De maneira especial, faço um agradecimento, como sempre faço aqui, a Ana Lúcia Escapim, professora Ana Lúcia Escapim, e a professora Márcia Aparecida Miguel Zepponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam temas de relações pessoais, relações teológicas, filosóficas, educacionais, meios, maneiras, fontes, exercícios para enfrentar o seu dia a dia, fazer o encontro consigo e com Deus e viver bem na sociedade em que estamos. Muito obrigado a todos vocês, de maneira especial aqueles que estão começando esta caminhada conosco no estudo bíblico. Bom, tudo aquilo que eu vou dizer aí, não precisa dizer, está aqui embaixo na descrição do vídeo, também tem os links aqui. E vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos focar o nosso estudo. Primeiro, uma pequena introdução desses capítulos que são a teologia das substituições, né? Que é um estudo que estará dentro do capítulo 2, do capítulo 3 e do capítulo 4 de São João. Que são essas substituições? Bom, o ciclo das instituições ou substituições, elas vão pautar-se na nova maneira, na releitura que João faz da história da salvação. Então nós vimos na semana de abertura, né? Primeiro capítulo é uma semana de abertura, onde irá ter primeiro, segundo, terceiro dia. Nós estamos no sexto dia, o terceiro dia bíblico. Ele é marcado por uma paulatina manifestação de Deus. Então, o João Batista, depois João Batista que anuncia, testemunha, os discípulos que vão ao encontro de Jesus e de fato Jesus que os agrega, os convida, os reconhece. Então, e nós estamos, os discípulos e Jesus estão no terceiro dia. O terceiro dia, que é a nossa primeira substituição, e ela que vai ter a temática dentro de João capítulo 2, versículos 1 a 12. É a substituição da aliança, a nova aliança. Então, nós vamos, dentro do capítulo 1, 2 e 3, nós vamos fazer um estudo de 5 substituições. Primeiro, aqui nós vamos ver hoje, da aliança, né? Depois nós vamos ter a substituição do templo. Depois nós vamos ter a substituição da lei. Dentro do tema, o templo vai estar em João 2, 13 e 22. A substituição da lei é tema de João 2, 23 a 3, 21. E a substituição dos mediadores da aliança, que é tema de João 3, 22 a 4, 13. E a substituição do culto, que eu poderia, que é o capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 42. Eu preciso dizer que essa é uma temática muitíssimo linda, né? Mas ela vai exigir atenção nossa, muita atenção. Mãos à obra, vamos lá. Então nós vamos tratar hoje a substituição da aliança, o tema de João 2, 1, 12. Então assim, o Evangelho de João pretende mostrar
uma ação de Jesus superando e substituindo a estrutura religiosa pré-existente. Então, para isso, João vai usar de ferramentas. Como eu disse, a história em São João Evangelista não é uma história cronológica, ela é simbólica. Ela tem bases na história, mas ele interpreta a história e transforma essa história em sinais que pretendem compreender o profundo significado dos acontecimentos da vida de Jesus. Primeira chave teológica de São João. Tudo que acontece na nossa vida, na vida da igreja, na vida da humanidade, deve ser lido e relido como uma manifestação de Deus na nossa vida. Deus se manifesta no tempo, Deus se manifesta na história. Então, quando eu estou diante de um fato, eu tenho que ver o que Deus está dizendo para mim com aquele fato. O que Ele tem para mim. É a primeira chave de leitura. Essa é uma marca teológica que está contida no Evangelho de São João, mas ela é uma máxima para cada ação. Onde está a igreja, ali está a ação do Cristo. Onde está um cristão, ali está Cristo. Então, essa manifestação de Deus, ela se espalha pela história da humanidade, em cada ato feito segundo a ferramenta que o Evangelho de hoje vai nos dar hoje. Essa mudança, essa nova aliança. Por isso, nós vamos nos deparar muitas vezes aqui com detalhes narrativos, né? A construção, a estrutura dessa história tem como objetivo em São João comunicar algo mais. Não simplesmente um fato. Isso é para Mateus, Marcos e Lucas. Fatos, argumentos. Aqui não. Aqui é a compreensão de que Deus está na história. O relato do casamento de Caná que nós vamos tratar hoje é um tipos teológico. Pode até parecer estranho o que eu vou dizer para vocês agora, mas a equivalência dele se encontra na aparição de Deus no Monte Sinai. Corresponde, de alguma forma, ao dom da lei sobre os sinais. E é essa parte que é a mais interessante para nós. Moisés traz ao povo de Israel o decálogo. Maria traz o servo de Deus, o novo mandamento. Ele traz a nova lei. Qual era a lei? O decálogo apresentado diz não, 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 não. São 10 mandamentos. Mas a lei trazida dentro da boda de Caná, dentro dessa manifestação de Jesus nas bodas de Caná, ela quer restaurar uma lei que foi dada no livro do Gênesis, chamada obediência. A capacidade do ser humano em ouvir Deus e obedecer estritamente aquilo que Deus prevê. O episódio inicial do Evangelho de João, ele assume o papel de substituir um pacto da nova aliança, fundamentado na lei, e o pacto da nova aliança, fundamentado numa proposta amorosa de Jesus Cristo para toda a humanidade. Com a presença de Jesus, há uma nova aliança, ou seja, uma nova maneira, uma revelação de Deus. Eu não digo nova maneira porque está errado. É recobrar a maneira original. Historicamente, nós devemos distinguir muito bem, né, que no princípio os discípulos não compreenderam profundamente disso. É o evento da Páscoa, do Pentecostes, do Espírito Santo que faz, ou seja, após a ressurreição, após receber o Espírito Santo, eles foram capazes de compreender o significado das palavras, dos gestos de Jesus. E é isso que São João mostra aqui, né? Ele conta a Páscoa, ele conta os episódios da vida de Jesus à luz da Páscoa. Isso é a segunda chave de leitura que o Evangelho de São João nos dá. Nós temos que aprender a ler a nossa história à luz do Espírito Santo, à luz da vontade de Deus na nossa vida. Ou seja, compreender que Deus fala, Deus salva, Deus cura, Deus liberta através da nossa obediência.
Eu vou dizer agora, já dando um spoiler, uma palavra chique, dando um spoiler daquilo que nós vamos ver, estudar logo mais. Ou seja, através de nós, da nossa obediência, ele transforma água, coração duro, antigo, em novo, em alegria, em salvação. Então, desse primeiro episódio de São João, existe uma realização. O significado da missão de Jesus é, iluminado pela nova Páscoa, formular uma nova proposta e instaurar uma nova aliança. Então, não podemos olhar para as bodas de Caná como a simples visita de uma família a outra, né? Onde faltou vinho. E aí esse fato, que ele é simples, ele se torna simplesmente uma anedota, uma conversa, um noticiário de vizinhas. Ou seja, fomos lá no casamento do fulano, não é que faltou vinho? Bah, que coisa triste, né? Seria só isso. E alguém que forneceu o vinho. Então, não é essa. Não significa que Jesus ajudou aquelas pessoas que não tinham mais vinho, que Jesus quebrou as regras da natureza para se tornou um substituto para os fornecedores de vinho da vila. Não. O significado dessa história é que na pessoa de Jesus o pacto da aliança muda, a relação com Deus muda. E aí tudo naquela cena passa a ter um significado. É o que nós vamos ver. É isso que nós devemos estar atentos agora. Então, vou começar por isso. Na tradição judaica, ao contar o dom da lei do Sinai, sempre foi indicada uma estrutura semanal. Foi dito que a presente lei ocorreu dentro do sexto dia. E aí a gente sabe, Deus criou o homem no sexto dia e também lhe deu a lei. Então, o preceito fundamental é aquele do livro do não deveis comer o fruto da árvore. Então, a lei não é simplesmente não fazer alguma coisa, mas obedecer. Obedecer. Simples. É a obediência. O pacto se faz amorosamente, como ouvir a proposta do Criador. Não é tanto não comas, mas essa entrega voluntária ao projeto de Deus. Isso que nos faz imagem e semelhança, porque entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo existe uma concordância. O homem foi convidado originalmente para fazer parte dessa concordância. E essa concordância, ela ilumina todas as ações, porque não existe dúvida. Não existe dúvida. Eu falo muitas vezes em algumas aulas, alguém que me pergunta qual a diferença entre a maneira de agir de um homem e de um anjo, por exemplo. É que o anjo, ele tem a sua fonte de sabedoria do saber em Deus. Então, o que eu disse na última aula, não é 1 mais 1 que é igual a 2. O anjo simplesmente sabe que é 2. Ele não vai fazer essa... O ser humano ainda precisa disso. Mas, quando nos colocamos na obediência, é como se esse 2 mais 2, esse 4, se tornasse claro para nós. E isso João coloca dentro dessa dinâmica que eu mostrei na última aula, dentro do capítulo 1. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Não na sequência, até chegarmos ao capítulo 2, que é o terceiro dia, que é o dia da grande transformação, da grande revelação. No Monte Sinai, ao terceiro dia, existe um rito de um grande casamento, onde todos se preparam, e Deus fala, preparai o povo se prepara, se purificando, tomando banho, trocando as vestes, depois os homens ficam atentos, se preparam, não se unem às suas esposas, às suas mulheres, existe toda uma preparação, estão atentos, porque vai haver um casamento, vai haver um pacto, vai haver uma aliança. E o relato do casamento em Caná da Galileia está todo estruturado como no Gênesis. Ou seja, ele, ao dar a lei, Deus manifesta toda a sua glória. Ou seja, qual é a glória de Deus? É dizer que o homem não foi criado sem sentido. Ele tem um propósito. E assim, isso não é uma invenção nossa, isso não é uma elucubração da mente dos teólogos.
os próprios hebreus, né, eles têm essa concepção. Para eles também, tanto que a festa que celebra a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai se chama Pentecostes. Ou seja, é uma festa que deve ser regada. Para os hebreus, a festa de Pentecostes é considerada um matrimônio. É a celebração de um matrimônio, a festa do matrimônio. E o vinho é a fonte dessa alegria. Em tradições judaicas paralelas, né, dos judeus da época de Jesus, eles tinham essa compreensão. E é exatamente daí que João pinça essa realidade. O vinho ele é documentado e é entendido como símbolo de aliança. O vinho é símbolo dos grandes bens que o Messias vai trazer no final dos tempos. O vinho é o símbolo da lei, aquilo que dá sentido. Diríamos que esse vinho, essa lei, essa aliança, na cabeça dos judeus, é o local mais íntimo da casa, a adega, que em outros termos é o local mais íntimo, estar na intimidade de Deus, onde Deus ensina. Então, quando no livro do Cântico dos Cânticos nós vemos que meu amado me levou para a adega, um hebreu, no tempo de Jesus, entenderia assim, no Cântico dos Cânticos, lendo o mesmo texto que nós estamos lendo agora, ele me deu a lei. Ele me levou para a intimidade e me ensinou. Nós temos uma expressão que, em outras palavras, para a gente entender, in vino veritas, ou seja, no vinho a verdade. Então, ele me deu a lei, ele me deu o conhecimento. Então, para os hebreus, no momento em que Jesus está entre eles, a concepção que se tem, ou seja, é uma homilia rabínica, né? O ambiente onde se serve vinho é o ambiente de estudo. O padre Aristides Serra, que é um teólogo, ele escreveu um livro de umas 480 páginas. Eu li ele em italiano. Contributi dell'antica literatura giudaica per l'esegesi di Giovanni, ou seja, a contribuição da antiga literatura judaica para a compreensão do Evangelho de São João. Então, o que ele faz? Ele usa 480 páginas para mostrar em outros textos, né, que essa realidade era uma realidade conhecida por Israel. Nesta obra, a tese dele, que é a tese dele em si, ele vai mostrar que essa relação entre lei, entre casamento, entre vinho e entre aliança, eram muito próprias, eram muito comuns, eram corriqueiras. Então, quando se lia uma coisa, se dizia uma coisa muito mais profunda. Então, os olhos e o estilete de São João, eles querem mostrar que as bodas de Caná da Galileia são uma profunda e grandiosa imagem da Aliança do Sinai. Quando a gente lê subestimando o texto, parece que é simplesmente um fato corriqueiro contado. Mas, e assim, outra coisa, eu vou citar aqui porque é importante, porque é tão profundo o que a gente está estudando aqui agora, que a gente pode pensar, poxa, mas é isso mesmo? Né? Santo Agostinho, no comentário Evangelho de São João, ele dá a mesma interpretação. Né? Tem São Tomás de Aquino faz exatamente a mesma coisa. Agora você se pergunta, o que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino têm de diferente? A compreensão dele, eles não tinham o acesso a esses estudos, por exemplo, o que o padre Serra fez. Não. Mas eles tinham algo na época que era muito interessante. Eles tinham a própria liturgia da igreja. Eles tinham a tradição da igreja. E a tradição da igreja sempre viu aquilo que, por herança trazida pelos hebreus, era claro. Eu vou dar um exemplo. Se nós pegarmos a liturgia do ofício divino, na antífona do cântico evangélico das laudas da solenidade da Epifania do Senhor, nós vamos encontrar algo que é no mínimo estranho, se nós não levarmos em conta nada do que eu estou dizendo aqui. Lá está escrito assim, deixa eu ver se ainda há memória disso. Hoje a igreja se uniu com o celeste esposo,
porque Cristo lavou no Jordão o pecado. Para as núpcias reais correm os magos com os presentes, e os convivas se alegram com a água feito vinho. Aleluia, aleluia. Tá lá, podem ler. Antífona do Cântico Evangélico das Laudas da Solenidade da Epifania do Senhor. Então, na Epifania, ou seja, na manifestação de Deus que está nas bodas de Caná, o que nós temos? A festa da Epifania é um triplo mistério de manifestação. Ou seja, a liturgia permite isso. A chegada dos magos, o batismo nas águas do Jordão e o casamento em Caná. As três coisas estão: a manifestação ao mundo, a transformação, a apresentação da fonte dessa manifestação, dessa transformação, que é o dar. Jesus não é batizado pelas águas do Jordão, mas ele batiza elas. E o casamento de Caná da Galileia, que coloca a obediência, o serviço, a vontade de Deus, colocado a vontade de Deus como fonte de transformação do mundo. E isso tudo vai transformar a água velha, dos odres velhos, ou seja, das talhas velhas, dos vasos, dos cântaros velhos, em fonte de vida, fonte de uma nova e eterna aliança. Então, assim, muitas vezes, assim, nas interpretações mais dos teólogos mais modernos, às vezes isso foge um pouquinho, né? Esse método com que nós estamos lendo o Evangelho de São João, porque ele usou esse método para escrever, ele serve para ele. É outra coisa que eu quero dizer. Isso serve para compreender o Evangelho de São João. Não se aplica a Mateus, nem a Marcos, nem a Lucas. Então vamos lá. Logo no início, algumas traduções fazem isso. 3 dias após. Após seria o terceiro dia, né? 3 dias depois. A melhor tradução seria o terceiro dia, porque está levando em conta o capítulo 1. Né? Por isso, a expressão terceiro dia na atual literatura judaica, é o terceiro dia, o dia da revelação do Sinai. Ou seja, no terceiro dia houve o casamento em Caná da Galileia, e lá estava a mãe de Jesus. E aqui outra coisa que muitas vezes a gente faz. Às vezes a gente está pronto para dizer assim, lá estava Maria. João não usa essa palavra. Aliás, diga-se de passagem, que se nós dependêssemos de João para saber o nome da mãe de Jesus, nós não saberíamos. Ele não usa. Ele usa mãe. A mãe de Jesus. Né? Então, se nós tivéssemos só o Evangelho de São João, nós não saberíamos o nome da mãe de Jesus. As traduções inserem, mas no texto original não está. A palavra Miriam, ela está subentendida. Colocar Maria, mãe de Jesus, não está errado, porque está subentendido, e depois eu vou dizer por que está subentendido. Então, ela é certamente Maria, mas a história evoca mais do que isso, a mãe de Jesus. Então, no casamento havia a mãe, enquanto o recém-casado não são nomeados. Então, as bodas de Caná, nós não sabemos o nome dos noivos. A noiva, acima de tudo, não aparece. Pode procurar lá que você não vai achar. O noivo é chamado só no final e não diz nada. É uma figura que permanece nas sombras, a noiva ausente totalmente, enquanto a presença da mãe indicada. Estava lá a mãe de Jesus. Mas não só a mãe de Jesus, né? E por que a mãe de Jesus é tão importante? Porque ela simboliza a noiva. A noiva que é, em outras partes, o povo de Deus que se preparou para o Messias, que é o noivo. E o casamento acontece propriamente ali, em Caná da Galileia. Caná é outra figura simbólica. Quando a palavra Caná significa fundar, criar, o verbo criar, o verbo fundar, a palavra Caná. É como se João dissesse, tá, aí ó, em Caná, não é só isso, Caná da Galileia, Galileia dos pagãos, ou seja, aquele distrito
Era um distrito de livre comércio, onde as pessoas iam e vinham a hora que queriam, sem restrições nenhuma dentro de Israel. Por que isso acontece lá? Porque em Caná seria criada para toda a humanidade uma nova aliança. E aí é como se João tivesse pegado com o seu estilete, com o seu pensamento e pintado uma imagem. Porque lá estão a mãe de Jesus, Jesus e quem mais? Os discípulos. E aí nós temos o quadro completo. A mãe vem antes. O Messias está no centro. E quem é que vem depois? Os discípulos. Então, essa é a imagem que nós vemos quando nós olhamos para o quadro do Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12. Maria é os hebreus e a antiga aliança. Jesus é o Messias. E os discípulos, a Igreja Universal, que vem depois. O antes, o agora e o depois. Então, os discípulos representam o futuro. Então, são as outras pessoas, a nova humanidade, o povo, a igreja. O Messias é convidado para o casamento, simbolicamente, por Israel. Então, quando Jesus chega com seus discípulos, ele encontra o passado, a aliança, vazia. A vazia por quê? Preste atenção que no texto diz assim, o tradutor, muitas vezes ele dá uma trabalhada, mas assim, João não diz eles não têm mais vinho, embora algumas traduções eles não têm mais vinho. O original grego diz o seguinte, eles não têm vinho, ou seja, o vinho acabou. O vinho que acabamos de dizer é sinal de vida, o vinho morreu. Ele não está lá. Não que ele acabou, não que ele terminou, ele não está lá. Ou seja, nessa relação com Deus, não há mais vínculo. Maria diz a Jesus, Maria, a mãe diz, porque eu falei que, embora Maria não esteja dita, ela está ali. Por quê? Porque a mãe de Jesus é Maria. Miriam, em hebraico, significa Senhora Soberana. É a soberana de Israel. A mãe de Jesus, soberana de Israel, diz que não há mais vinho. Não tem vinho. E aí a resposta de Jesus, ela só é compreendida dentro dessa dinâmica. Qual é a relação entre nós? O Antigo Testamento, a lei e o Messias. Tanto que ele não chama ela de mãe, não chama ela de Maria, chama ela de quê? De mulher. E aí nós vamos entender que João está fazendo uma nova menção. Também ao pé da cruz está Maria, o discípulo, e o Cristo na cruz. Aqui está Maria, os discípulos e Cristo ao centro. Então, não é minha hora. Nas bodas é apresentada a aliança, mas ainda não é a hora, porque a hora é a hora da cruz, que nós vamos ver a mesma cena, Maria, Jesus e o discípulo, e aí Jesus diz assim, tudo está consumado, agora é a hora. Então o vinho que é derramado, que é apresentado aqui, ele só será plenamente compreendido na cruz. Maria é igual a Israel, Jesus é igual ao Messias, o discípulo é igual à igreja. Então, essa história conta o significado da morte de Jesus, ou seja, a estipulação de um novo pacto. Não é um contrato, é uma relação amorosa. E aí que vem a grande beleza. A mãe responde a Jesus dizendo, faça o que ele vos disser. É a lei original, que Deus disse aos primeiros pais, não comam disso, ou seja, façam isso. A lei é a obediência, façam tudo o que ele vos disser. Tudo o que Deus disser deve ser feito. O que o Senhor disse faremos. É a resposta dos hebreus no Monte Sinai quando a aliança volta nas mãos de Moisés. Então Maria está dizendo, faça o que o Messias diz. Milagre, ele não é descrito, ele é visto. A criação
ela não é descrita, ela acontece. E João, evangelista, ele vai mostrar isso através de exemplos, filtros que estão no texto. Estavam lá 6 cântaros, ou seja, os 6 dias. Os 6 dias originais estão ali. Cada um deles cabe de 40 a 100 litros, 6 vasos, 600 litros. Ou seja, vamos deixar de lado o fato dos 600 litros, é um meio dia de trabalho, mas interessante. Isso está dizendo que as ferramentas religiosas do povo de Israel não servem mais. Ou seja, esses cântaros, esses vasos serviam para o povo se lavar, se purificar, mas isso não é um banho, é um rito de purificação. O rito de purificação da antiga aliança não serve para mais nada. O que serve agora é o quê? A obediência. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a dinâmica que está por detrás disso. O Antigo e o Novo Testamento estão diante do novo pacto, de uma nova aliança, que não é mais para um povo só, mas é para toda a humanidade. A grande chave de leitura de João é que nas bodas de Caná está dito: quem obedecer, quem crer e for batizado, será salvo. Mas não na água dos cântaros hebraicos, das talhas hebraicas, dos rituais hebraicos, mas lavados no batismo, que não é outra coisa senão o sangue de Cristo que jorrou da cruz. E aí nós temos 6 cântaros, mais um cântaro que jorra na cruz. Os 7 cântaros. Então, o 6 da imperfeição é substituído pelo 7º da perfeição. E aí Cristo se manifesta. O mesmo vinho que jorra e que toma o lugar da água, agora é levado à plenitude quando Cristo se torna a fonte de vida nova. Então, esta transformação que é proposta por São João, ela vai se perpetuar dentro de toda a igreja. E aí nós temos uma outra coisa. Nós temos a mãe de Jesus, o Messias, nós temos os discípulos, nós temos os servos. Os servos que creram na sua palavra e obedeceram e encheram até a boca. Ou seja, não fizeram meio trabalho, eles encheram até a boca. Eles não viram. A outra pessoa que surge agora é o mestre Sala. Em grego, na verdade, não é propriamente essa palavra, é o cabeça da mesa. É aquele que é responsável por servir a mesa, que vai representar todos os líderes de Israel, os chefes de Israel. A água se tornou vinho e eles não sabem de onde vem. Eles perguntam ao noivo e o noivo fica calado. Quem sabe é quem trabalhou, quem se esforçou, quem obedeceu, quem soube ouvir. Jesus passou 3 anos pregando. Os mestres de Israel não compreenderam. Ele refez a aliança com o povo de Israel, mas somente quem entendeu, aqueles que trabalharam, aqueles que estavam lado ao lado deles, aquilo que eu disse no primeiro capítulo, vinde e vede, os que fizeram a experiência. Experiência sem medida, sem limites, experimentaram. Então, gente, este é o ponto de partida. Essa é a grande chave de leitura. No momento da presença de Jesus, a aliança com Deus melhorou. Ela passou de água a vinho. Mas isso só acontece na vida através do quê? Desta ferramenta. Que ferramenta é essa? A observância, a obediência. Guardar as palavras de Jesus. As palavras representam o vinho que deve ser preservado. Então esta purificação dos antigos ritos hebraicos não vale mais. O que vale é o quê? Um coração contrito e humilhado. Ou seja, houve uma mudança no pacto. O primeiro milagre de Jesus se realizou em Caná da Galileia, e ali manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Versículo 11 do capítulo 2. Assim, esse primeiro milagre, que era um protótipo, se torna o arquétipo. Ele vai servir para todas as substituições. Jesus, ele se coloca como fonte de transformação.
Então, historicamente, a gente sabe que os discípulos não notaram quase nada e não acreditaram totalmente nele depois de Caná da Galileia. Eles vão fazer essa compreensão depois da Páscoa, depois da manifestação de Jesus. E aí, o versículo 12. Após este fato, ele desceu a Cafarnaum, junto com sua mãe, os irmãos e seus discípulos, e parou lá apenas alguns dias. Então, ele prepara a segunda cena. Outra substituição que nós vamos ver na próxima lição, que é a substituição dos ritos. Em suma, o casamento de Caná da Galileia é o ponto paralelo da Sexta-feira Santa, no sentido em que é uma relação de redenção e um novo pacto. Em Caná, a cruz, temos a mãe e os discípulos. Em ambos os casos, né? E Jesus está no meio. E em ambos os casos ela é chamada de mulher. Em Caná da Galileia é dito: a minha hora não chegou. A cruz é dito. Na cruz, Jesus diz: tudo está consumado. A imperfeição que trazia a perfeição, né? E aqui existe uma conclusão. As 6 talhas de água que se tornaram vinho são unidas à 7ª talha, que é o próprio Cristo que se derrama o vinho da eterna aliança. A segunda cena de substituição é ambientada na festa da Páscoa, juntamente com o contexto comemorativo, para lembrar o leitor, vai ter um significado profundo. Veremos a substituição do templo, que não é mais um local de pedras, mas o próprio Cristo. Nós nos tornamos, pelo Espírito Santo, templos de Deus. Então, gente boa, esta é a mensagem de João, capítulo 2, de 1 a 12. Não existe mais um pacto antigo fundado na lei. Ele é fundado